O digital, ele não substitui a sala de aula, ele muda o papel da sala de aula e do professor. Então, por que o professor vai parar lá, ficar 3 horas com o aluno, ensinando uma coisa que está no livro? Então, com isso, a gente conseguiu gerar a sala de aula invertida. Ele faz a trilha, aprende a teoria, aí ele chega lá na sala de aula para tirar o melhor do professor, que é a experiência prática dele. É tirar dúvida, contar caso, né? Vira um tutor de fato. Olá, seja bem-vindo a mais um FIS Talks, o espaço onde as grandes lideranças de saúde se encontram. E hoje o tema da nossa conversa é as EdTechs no pós-pandemia. E para isso a gente trouxe um grande convidado, um grande parceiro aqui da iniciativa FIS, Dr. Lucas Cottini, fundador da Jaleco. Lucas, seja bem-vindo. Obrigado aí por disponibilizar seu tempo aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Eu queria conduzir esse papo nosso fazendo uma espécie de linha do tempo. A gente falar um pouquinho sobre a Jaleco, como é que a Jaleco começou, e aí como é que foi a atuação da Jaleco durante a pandemia, para a gente encerrar falando um pouquinho sobre o futuro, os planos aí de futuro. Então conta aí para quem está assistindo a gente um pouquinho da história da Jaleco, como é que vocês começaram? Eu formei médico na Federal aqui do Rio, em 2010 para 2011, né? Eu sempre gostei de dar aula, meu pai é professor e eu sempre gostei de dar aula também. Durante a faculdade eu comecei a dar aula. Eu fui monitor de um monte de matéria lá e eu tive uma turma que um aluno veio falar comigo quando eu estava assim, já no último ano para formar. Ele, professor Lucas, chamamos de professor, né? Aí ele falou assim, eu procurei o tema que o senhor falou, mas eu não encontrei no YouTube. Isso me impactou tanto naquela época, porque em 2011, assim, se eu na minha formação, né, no meu primeiro, segundo ano, falasse para um professor que eu estava estudando pelo YouTube, né, acho que no barato eu ia ser agredido ali, né? Eu fiquei olhando e falei, mas como assim? YouTube, o que tem a ver uma coisa? YouTube não é para ver vídeo engraçado e tudo? Ele, não, professor, a gente procura videoaula lá e tal. E eu comecei a entender uma coisa que seria o problema que a gente está vivendo hoje, que a faculdade de medicina ela ia virar uma torre de Babel ali, porque você ia ter o aluno querendo estudar com uma linguagem e os professores e instituições ensinando com outra linguagem. A minha formação foi toda com aula presencial, aquele giz no quadro ou uma projeçãozinha, mas sem nada muito elaborado, e eu estudando por livros e artigos, né? Eu nunca tive uma videoaula, um flashcard, um mapa mental, não tinha nada disso. Então isso deu um estalo ali. E, em paralelo, um colega meu de faculdade, que era, enfim, praticamente do mesmo ano que ele, era um período abaixo, e que eu já conhecia de antes da faculdade até, o Guilherme, ele veio me chamar porque ele queria empreender em educação. E como eu gostava de dar aula, a gente juntou as duas coisas. Inicialmente eu ia ser o braço professor ali da empresa. E a gente nem sabia o que era empreender, na verdade. A gente queria criar uma empresa de ensino. Era isso. Se a gente descobrir como ensinar diferente para o aluno, do jeito que ele quer aprender, sem perder aquela credibilidade que a faculdade quer também, que é importante ter, né, com curadoria, qualidade, acho que a gente consegue chegar e ter um negócio aqui para a gente explorar. Então a gente começou no Rio, focado ali em aluno que fazia prova de estágio em hospitais, ali no 4º ano mais ou menos, que foi o nosso laboratório, né? Então a gente era preparatório para a prova de estágio, né, no Rio, especificamente. Esse mercado a gente dominou completamente. A gente, sei lá, dos 1.200, 1.300 que faziam essa prova, a gente tinha 1.000, né, 900 e muito, chegou até um pouco mais de 1.000. Então a gente dominou completamente, assim, a gente pegou esse mercado pra gente e foi testando tipos de vídeo longo, vídeo curto, vídeo médio, vídeo com uma pegada mais direta, vídeo um pouco mais aprofundado, como é que a gente monta os slides. Total, a gente foi testando ali, entrevistando aluno, a gente ia lá na faculdade para conversar com eles. E aí o que foi legal? Quando a gente percebeu ali para 2017, então você vê que já se passaram aí, a gente lançou o Jaleco como marca em 2013 para preparar estudante, era híbrido, a gente cortou o presencial, ficou totalmente online em 2015 e só em 2017 que a gente decidiu ir para o que a gente faz hoje, que é o mercado de reforço universitário. Nesse mercado de reforço universitário, o que a gente pegou? A gente pegou todo o nosso aprendizado, todo o aprendizado que era ali do Jaleco preparatório, e falou, por que eu não entrego isso para os alunos de medicina do Brasil inteiro,
com os conteúdos da faculdade. Então, assim, para ser um reforço universitário. O aluno está na faculdade, ele usa a plataforma para ter outros formatos e estudar. Então, a gente nunca quis substituir faculdade, substituir profissional disso. A gente foi parceiro deles, por isso que eu acho que deu muito certo. E eles viam a gente como uma forma de apoiar o aluno deles também. Né? Então, isso foi 2018. Em março de 2018, a gente lançou uma plataforma que é tipo um Netflix, né? Uma assinatura, conteúdo do primeiro ao último ano, em múltiplos formatos. Então, o aluno vai pagando lá todo mês e ele pode acessar. Está tendo anatomia na faculdade? Ele vai e acessa ali. O que tem de anatomia aqui? Tem vídeo, tem curso, tem questão, tem simulado, tem flashcard. E com isso ele vai fazendo esse bate-bola aí para poder estudar para a faculdade. Então, esse foi todo o contexto pré-pandemia e criação, nascimento do Jaleco. Em 2019, especificamente, a gente criou um novo modelo de negócio, que é o modelo B2B. E aí, o que a gente fez? Além desse modelo B2C do aluno pagar a assinatura, a gente fez um negócio também que a faculdade paga a gente monta a plataforma com a cara, né, da instituição, e o aluno ele tem acesso àquela plataforma pela faculdade. Então, esse foi um novo mercado. Hoje em dia, a gente é meio a meio. Metade dos nossos alunos são B2C, metade B2B. A gente está sempre falando que hoje o aluno está acessando informação de 1 milhão de lugares diferentes, né? Ele está acessando no YouTube, ele está acessando no Google, está acessando no grupo de WhatsApp, está acessando pela Jaleco, etc. E aí a gente sempre volta para o papel do educador, que ele tem que ser uma espécie de facilitador desse processo de aprendizagem e ajudar ele a ver o que é prioritário, o que é importante ele ver nesse momento. E eu acho que isso, de certa forma, é a essência das EdTechs, né? Ser um veículo para ajudar tanto o educador como o aluno dentro desse processo, né? Isso é bem interessante, porque um dos nossos pilares sempre foi dar apoio ao professor. Então, isso ajudou a gente também a crescer. Por quê? A gente tem até uma plataforma chamada Professores de Jaleco, porque está tendo uma transformação digital gigante. Essa transformação digital ela não é trivial, ela é cara para as instituições. E eles não têm profissionais ali ainda capacitados para isso. Muitas já têm, mas não tinham. Então, a gente sempre deu um apoio para o professor de como viver essa transformação digital. E uma das coisas que a nossa plataforma acabou sendo muito usada é para a sala de aula invertida, que eu acho que é um dos pilares dessa transformação, que é o digital ele não substitui a sala de aula, ele muda o papel da sala de aula e do professor. Então, por que o professor vai parar lá, ficar 3 horas com o aluno ensinando uma coisa que está no livro, um tema teórico? Não precisa, você já pode ter isso numa experiência muito melhor através de uma plataforma onde ele vai ter videoaulas curtas, direto ao ponto, tem também o capítulo do livro referente àquilo, tem um resumo, porque os alunos adoram resumo, um mapa mental, que é um modelo visual, então tem tudo ali, tem um treinamento através de questão com comentário, então teste, mas também teste formativo, que ele aprende. Então, com isso, a gente conseguiu gerar a sala de aula invertida. Ele faz a trilha, aprende a teoria, aí ele chega lá na sala de aula para tirar o melhor do professor, que é a experiência prática dele. É tirar dúvida, contar caso, né? Vira um tutor, de fato. Então, acho que, e principalmente nesses últimos 5 anos que as faculdades de medicina estão vivendo a transformação para a metodologia ativa, a grande maioria já está indo para a metodologia ativa ou já foi. Um produto como o nosso acaba facilitando bastante. E uma coisa que é bem interessante, os professores, muitos professores, principalmente os mais tradicionais, não é que eles são contra a transformação digital, eles têm medo. Eles têm uma certa tecnofobia, porque ele tem medo de ter que mexer numa plataforma que ele não sabe. É até interessante, eu vi faculdade, conversando com alguns profissionais, né, de faculdade de medicina, eles falando, a gente tinha um fórum que era os alunos ensinando a gente a usar o Zoom, os alunos ensinando a gente a usar o Google Classroom. Então, foi um negócio totalmente invertido. A instituição tinha o aluno fazendo onboard para o professor. Então, você vê que o negócio é doloroso assim, para algumas pessoas. Sim. Então, a gente tem que ajudar, né? Tem que se posicionar ali para ajudar o professor. Eu acho legal, eu acho que esse é até um link legal para a gente falar sobre a pandemia, porque você falou exatamente da transformação digital. E em 2020 o mundo mudou e a gente ainda não sabe como muitas coisas vão ser, né, quando terminar finalmente essa pandemia, mas algumas coisas a gente já pode dizer com certeza. E uma delas é que a educação mudou, e mudou de vez. E essa transformação digital, que você falou que sempre foi muito traumática,
ela teve que ser acelerada numa série de instituições. Instituições que tinham mais dificuldade foram obrigadas a se adaptar ao momento que a gente está vivendo. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi para a Jaleco. O que a pandemia significou para vocês, o que mudou no dia a dia da Jaleco e o que significou para vocês essa nova educação. A gente teve um impacto como negócio e a gente teve um impacto também como produto, né? Então, o Jaleco vinha crescendo bastante, a gente tinha aluno em todas as faculdades do Brasil, né, pagantes, e quase todos os alunos já assinavam o nosso modelo freemium. Então, eu acho que isso foi um negócio ali que a pandemia inicialmente deu uma grande acelerada. Então, eu lembro que em março de 2020, que foi quando a gente teve todos aqueles fechamentos, a gente explodiu de venda de assinatura, porque os alunos foram para casa, eles não sabiam se iam ter aula ou não, e acabou que no meio disso tudo eles viram, vou assinar o Jaleco porque é onde eu consigo estudar ainda, porque a faculdade fechou. Depois a gente teve uma mudança ali do perfil, né? Porque as faculdades começaram a ter as aulas online. Então isso saturou um pouco o tempo dos alunos. E como isso foi feito de uma forma meio errada em muitas faculdades, e errada porque eles não tiveram tempo para fazer do jeito certo, os alunos ficaram extremamente saturados. E nesse momento a gente teve um pouco mais de dificuldade, porque ele era obrigado a usar o tempo dele todo com os conteúdos online da faculdade, e ele não tinha tempo para usar a nossa plataforma, apesar dele gostar do nosso formato. Então isso foi um problema ali, em termos de produto. Mas, por outro lado, o mundo viu que precisava de trilhas de aprendizagem, de conteúdo digital. E quando isso aconteceu, a gente ficou muito atrativo para o mercado. E chamou a atenção de algumas empresas, entre elas a Mais A Educação, né, que era antigamente chamada de Grupo A, e que tem uma atuação ali, um braço em saúde também. Então é uma empresa de educação superior, que vende tecnologias, vende serviço e conteúdo para faculdades, talvez a maior aí do Brasil, e que tinha um braço de saúde, né, chamado ArtMed. E a gente acabou sendo comprado por essa empresa e hoje eu lidero toda a parte de negócios em saúde da ArtMed. E isso foi muito impactante para mim na pandemia, porque apesar do Jaleco ter tido algumas dificuldades, a gente acabou ampliando o nosso leque. Então hoje a gente trabalha com cursos livres para profissional de saúde, educação continuada para médico e profissional de saúde, pós-graduação para profissional de saúde. E isso sim aumentou muito durante a pandemia. Isso, a procura por curso livre, a procura por pós-graduação online ou híbrida, isso aumentou demais. E o Jaleco continuou crescendo. A gente continuou crescendo tanto no B2C quanto no B2B. Tá? A gente nunca deixou de crescer, a nossa base está cada vez maior. E a gente tem visto agora que durante o período de pandemia teve uma crise e as faculdades de medicina são as mais lucrativas entre as faculdades, então elas bancaram as outras, né? Então, se o cara tem medicina, enfermagem, administração, engenharia, ele tomou uma forte assim durante a pandemia, mas a medicina foi pagando a conta do resto. Então, o nosso modelo B2B teve algumas dificuldades ali. Apesar de todo mundo achar que precisava, eles não tinham dinheiro para pagar. Agora, a coisa deslanchou, porque todo mundo sabe que ninguém sabe como vai ser a educação pós-pandemia, mas todo mundo tem certeza que tem que ter uma experiência digital, né, na verdade, híbrida de aprendizado. E essa transformação para um modelo híbrido faz com que a instituição precise ter tecnologia, conteúdos e serviço, porque um aluno está numa plataforma, é outro tipo de atendimento, sucesso do cliente, então é uma série de coisas que eles não sabem fazer. Então a gente começou a virar algo muito necessário para as instituições, mais uma vez. Então eu acho que agora a gente está tendo uma segunda onda de crescimento, e isso foi uma coisa que chamou muita atenção. As faculdades, mesmo as que fizeram na correria a transformação digital, elas fizeram por necessidade. Agora o que elas estão vendo é oportunidade e criar novas linhas de produto, né? A gente foi numa faculdade agora, fui hoje numa faculdade, e eles estavam falando, olha, a nossa parte aqui de enfermagem está vendo a oportunidade de criar uma graduação premium, híbrida. Só que a gente não sabe fazer essa parte de videoprodução. A gente tem aqui dentro da Mais A, tem quase que uma área de cinema ali, né? De fato, quem toca é um cineasta.
Então a gente tem ali, a gente não sabe fazer objeto de aprendizagem, a gente não tem objeto para fazer avaliação online. Então agora, de necessidade, a gente virou oportunidade, que as escolas vêm para poder crescer mais. Então eu acho que, sem dúvida, isso foi o que mais mudou. E para mim, pessoalmente, uma das coisas que mudou já desde o início de 2020 é que eu saí completamente da assistência médica, né? Então eu estou já desde janeiro de 2020 completamente dentro da empresa. Então eu realmente hoje eu só trabalho com gestão, eu não tenho mais nada em assistência. E foi engraçado, porque eu tomei essa decisão em janeiro e em março veio a pandemia, né? Então, acho que foi a decisão na hora certa ali. Eu ia acabar tendo que fazer isso forçado também. Mas acho que é isso. Agora, o panorama eu não sei, Cris, assim, como é que vai ficar, né? Educação e medicina, a gente tinha lá 0% online. Agora toda a teoria pode ser online durante a pandemia. Como é que vai ficar no pós? Ninguém sabe. Mas eu sei que com certeza vai ter experiência digital envolvida. Interessante escutar você, Lucas, porque você fala também que, de certa forma, eu não diria traumático, mas foi um processo também doloroso para vocês ali, esse crescimento ali dentro, e ter que se adaptar a todas essas mudanças. Quando você fala de arte média ali junto com vocês, o escopo também muda, né? Porque é uma coisa maior, é uma coisa ali que envolve outros tipos de negócio, e ao mesmo tempo tem lá o seu filho ali, agora fazendo parte dessa engrenagem maior. E a gente fala muito aqui com empreendedores, pessoas que começaram a empreender na área de educação e saúde, algumas pessoas que estão na posição que você está hoje e outras que querem chegar nela. Então é legal escutar o seu relato sobre como é que foi essa mudança, né? Como é que foi essa adaptação. Você pode falar um pouquinho para a gente como é que foi essa adaptação da Jaleco, de agora fazer parte de uma engrenagem maior, dentro desse contexto onde ela era uma necessidade e agora é visto como uma oportunidade? Eu acho que eu tive duas transições importantes ali na vida de empreendedorismo, né? A primeira foi quando eu, de fato, saí da assistência de praticamente tudo que eu fazia para empreender, que foi ali em 2017. Então eu continuei com um emprego só, mas assim, 2, 3 vezes no mês. E ali foi impactante por causa de... Enfim, não só a parte financeira, mas você se prepara 10 anos, depois fica mais 8 anos no mercado trabalhando e de repente você muda completamente. Então essa foi uma transição bem difícil, mas que eu fiz de forma consciente e com uma estratégia montada, de tanto tempo, se der certo, ok, se não der eu volto. Essa segunda transição, ela foi mais ali não tinha muito como voltar, né? Essa transição durante a pandemia ali, de repente veio uma pandemia, eu negociando com fundos de investimento, empresas querendo comprar a gente, 50 pessoas trabalhando na empresa, né? Ou seja, 50 salários para bancar 50 famílias, e aí vem pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, só isso já foi super traumático ali, eu não tinha nem noção do que ia acontecer no dia seguinte, eu só sabia que eu tinha responsabilidade com 50 famílias. Mas a coisa andou bem. Quando a gente fez esse processo, a gente se questionou muito, vale a pena ir para uma empresa maior ou captar dinheiro e seguir como Jaleco? A gente se perguntou muito isso. Só que a gente entendeu que ir para outra empresa aceleraria nosso projeto. Então, a gente acabou tomando essa decisão, foi super importante, e o que foi traumático ali foi mais por causa do empreendedor virando executivo, né? E quando o empreendedor vira executivo, tem uma série de coisas ali que são difíceis, né? Então, assim, a autonomia que eu tinha, eu passei a não ter mais. Eu olhava para um produto, passei a olhar para 5. Agora, na verdade, eu olho a empresa inteira. Então, eu sou o dono ali da área da saúde, dos conteúdos não regulados, mas eu olho, eu estava hoje fechando contrato para educação e economia numa faculdade aqui no Rio. Então, eu passei a ter um papel muito maior. Então, isso traz uma responsabilidade maior, mas também um nível de burocracia maior e tal. Então, isso foi extremamente duro, tá? Até, em alguns momentos, a gente vira meio peixe fora d'água. Assim, o que eu estou fazendo aqui, montando aqui, gastando 3 dias com uma apresentação ao invés de estar andando com o negócio? Mas, no final das contas, valeu muito a pena, porque a gente realmente talvez tenha acelerado aí 10 anos de projeto que a gente faria sozinho, a gente conseguiu chegar, nem sei se eu chegaria nesse nível que eu estou hoje, em termos de empresa. Então foi muito bom, mas assim, é muito difícil o empreendedor virar executivo. E uma outra coisa que eu aprendi é a paciência também e a tão falada resiliência. Esses negócios demoram. Eu comecei o Jaleco em 2013.
Agora que o negócio está num nível que eu considero assim, pô, o Jaleco está bem sucedido, os produtos que a gente vende estão bem sucedidos, agora vamos pensar em como ir para o próximo passo. Mas pode colocar aí 8 anos de evolução, sabe? Então é demorado. Às vezes a gente vê empresas explodindo, novo unicórnio. Essas pessoas estão lá na estrada há 15 anos e a gente só viu agora. E aí, pô, o cara cresceu pra caramba agora. Não, tá lá, né? Você pega a história da Afya. Pô, o Attilio começou o Medcel lá em 2005. O negócio explodiu em 2016, sabe? São 11 anos. Sim. É muito tempo. Demora para as coisas acontecerem. Então isso foi uma coisa que eu aprendi também. Ter mais paciência, né? E a resiliência. Porque, assim, dá muito problema, mas muito problema. Você faz um monte de coisa errada, um monte de coisa. Se eu pudesse voltar no tempo, só na minha lista de cabeça tem umas 30 coisas que eu faria diferente. Então, e às vezes é assim, não tem mais para onde ir, isso aqui vai dar errado. Não, persiste, vai lá, vai atrás, muda a estratégia, testa outra coisa. É a tal da resiliência que sempre se falou tanto e hoje em dia eu entendo por que se fala tanto. Que é sem dúvida a maior habilidade que a gente tem que ter. Tem um termo em inglês, e eu sempre penso nele, que é there's no free lunch, né? Não tem almoço grátis. Essa resiliência, ela é uma parte fundamental, porque o processo de construção, o processo ali de você empreender, montar uma empresa, ter o seu negócio, por essência tem um processo de aprendizado ali junto, que se você não for firme ali, né, não tiver convicção, você não consegue chegar onde você quer. E o there's no free lunch, não tem almoço grátis, é que você tem que realmente sacrificar. Olhando agora, você vê, pô, esse tempo todo de faculdade de medicina, tempo de assistência, também foi fundamental para você ter essa visão que você tem da educação e saúde, né, como um todo. Eu sei que é difícil a gente falar de futuro, né, falar de como é que vai ser, mas fala um pouquinho sobre o que vocês estão pensando para o futuro. Quais são as novidades aí da ArtMed, da Jaleco para o futuro? O que a gente está vendo como oportunidade, né? Eu acho que tem uma coisa um pouco mais geral, ampla, que se fala tanto, que é o lifelong learning, né? Então, como é que a gente consegue pegar um profissional de saúde desde o primeiro momento até o final da carreira dele e oferecer produtos para isso? Isso é muito difícil, né? Ninguém conseguiu fazer até hoje. Mas a gente, dentro aqui da ArtMed, a gente tem um produto para estudante, a gente tem produto para médico abaixo de 40 anos, a gente tem produto para médico acima de 40 anos. Sim, não é que é para médico, mas muito usado por médicos e para profissionais de saúde também nesses mesmos termos. Então eu acho que a gente está muito próximo de conseguir fazer as ofertas de ensino e conteúdo que as pessoas precisam. Então essa é a coisa mais global, mais geral, tá? Então a gente vai continuar investindo no Jaleco para o estudante, a gente tem um CECAD, que é para o profissional já especialista, a gente tem as pós-graduações da ArtMed, que é para o profissional que quer fazer uma pós, quer se especializar, e a gente tem os cursos livres, que é para toda a jornada de aprendizado também. Tá claro que a gente continua tendo o nosso carro-chefe, né, que é a origem da empresa, que são os livros. Hoje a ArtMed é uma das maiores editoras de saúde do país, né, representa a McGraw-Hill e as grandes marcas. Só que tem uma coisa mais estratégica, que agora a gente está começando a realmente... O que a gente percebeu, né? O que a gente faz muito bem aqui, que a gente considera que a gente faz muito bem aqui? A gente é muito bom em parcerias e a gente é muito bom em fazer serviço, tecnologia e conteúdo. Conteúdo não precisa ser nosso, como o do Jaleco, pode ser conteúdo de um parceiro. O CECAD é um programa de educação continuada através de artigos, que quem faz o artigo é a sociedade científica, que é a nossa parceira, né? A gente tem a pós-graduação, que também é com faculdade e sociedade científica. Então, o que a gente tem usado como estratégia é fazer essas parcerias, onde a gente oferta toda a parte de captação de clientes, serviço, produção do conteúdo, mas muito mais dando ali a infraestrutura para videoprodução, produção de artigos, etc. E toda a parte ali de plataforma e tecnologia, que é muito forte na nossa empresa. Então, tudo que a gente faz é dentro de uma plataforma única. Captação, gestão do aluno, consumo do conteúdo, e-commerce, é tudo na nossa plataforma. Então, a nossa estratégia agora é fazer isso com mais instituições, sejam hospitais, sejam instituições, faculdade, para a gente poder criar programas de ensino online e híbrido dessas instituições. Hoje a Mais a Educação faz isso com faculdade.
A gente cria o programa online híbrido de mais de 30 faculdades. A gente é parceiro, né? A gente não aparece, é white label, e agora a gente está começando a fazer isso também com instituições, com hospitais, com faculdades também que tenham saúde, para poder criar programas com eles. Tá? Vamos criar uma pós-graduação em parceria, vamos criar cursos livres em parceria, vai tudo com a marca do parceiro. Então, isso é um posicionamento estratégico que começou já e deve fortalecer no ano que vem, e isso vai ser mais uma forma de criar um leque de produtos para poder oferecer para esse profissional de saúde de cabo a rabo, então desde o início até o final da carreira. Muito bom, Lucas, muito bom. Você fala de uma forma muito aberta sobre a sua experiência, o que deu certo, o que deu errado. É refrescante você conversar com um empreendedor, com um médico, empreendedor de sucesso, se falar sem medo. Olha, errei aqui, isso aqui me deu medo, isso aqui deu certo, ainda bem, a gente torceu muito. Isso é muito legal. Queria mais uma vez agradecer demais o Lucas pelo tempo dele, agradecer a você que está assistindo a gente. Não esquece de acessar nossas redes sociais, se cadastre no nosso canal, marque esse sininho, acesse também a nossa plataforma, a Trust. E Lucas, obrigado pelo seu tempo, sempre um prazer bater esse papo com você. Eu que agradeço, Cris. Obrigado aí pelo convite e fico à disposição para as próximas conversas que a gente puder ter. Fechado. Muito obrigado a todos e até o próximo FIS Talks. Tchau, pessoal.